tal participar de um clube do livro bem abrangente, com duração de 1 ano? Serão 12 livros, um por mês, cada um escrito por um autor de nacionalidade diferente, em contextos históricos bem diferentes também. E só para você ter uma ideia, a gente vai de Eurípides, na Grécia Antiga, até Érico Veríssimo e seu O Tempo e o Vento. O nosso objetivo é criar um panorama literário bem trabalhado com leitores que buscam um algo mais em suas leituras. Enquanto isso, a gente vai fazer também algumas conexões com outros livros e também com outras formas de arte, como por exemplo cinema e música. Parece bom? Então eu te convido a fazer esse passeio pelos livros junto com a gente. Olá, bom, hoje então a gente vai encerrar o mês de outubro de 2023, mais conhecido também como mês do horror aqui no canal. Vou mostrar para vocês aqui as leituras que foram completadas ao longo do mês de outubro. E você aí que costuma pular o canal, né, tirar férias do TLT durante o mês de outubro, porque não gosta, né, da temática, enfim, horror, mistério e morte, de repente você pode se interessar aqui por algum desses livros. A literatura de horror, pessoal, geralmente lida com alguns temas que são bem interessantes. Longe de me te convencer a assistir a qualquer desses vídeos, caso você não goste da temática, enfim, eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os links para todas as resenhas que saíram ao longo do mês de outubro. De repente, se você se interessar por alguma delas, lembre-se de aproveitar o seu domingão para colocar o TLT em dia, certo? Vamos começar então pelo A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Este aqui foi o livro que nós usamos para iniciar aí o nosso mês do horror 2023. E é um livro bem bacaninha, viu, pessoal? Ele parte de um formato diferente, né? O Stephen King foi chamado para participar da concepção de um calendário cujo tema era lobisomens. Então, o artista para fazer as ilustrações mês a mês já havia sido escolhido, um cara chamado Bernie Wrightson. Para quem gosta de quadrinhos, enfim, deve conhecer aí este nome. E o Stephen King foi chamado, então, para fazer uma breve descrição de cada uma daquelas ilustrações do calendário. Só que, como a gente bem sabe, né? Você aí que já leu pelo menos uns 2 ou 3 livros do Stephen King sabe bem que ele, né, não consegue ser breve, ser sucinto. Poder de síntese, tá? Não é uma coisa que faça parte do Stephen King. Então ele acaba expandindo cada um daqueles trechinhos e forma, pessoal, um romance num formato bem bacana de calendário mesmo. Então, cada um dos capítulos é um mês do ano e você vai lendo sobre a aparição de um lobisomem sempre na semana da lua cheia. Então, ao longo da leitura, você vai vendo que nos primeiros meses ninguém sabia exatamente o que era aquilo, né? Porque aquelas pessoas estavam aparecendo mortas de um jeito horrível. Mas conforme o ano vai passando, algumas pessoas começam a cogitar a ideia de que talvez aquelas pessoas estejam sendo mortas por um lobisomem. Então, você vai acompanhando mês a mês aqui essas aparições, até chegar o momento em que a população resolve que precisa fazer alguma coisa a respeito daquela criatura e a solução de todo o entrever só virá, então, em dezembro. Vejam lá o vídeo para saber direitinho como funciona o livro, pessoal. E assim, a história é bem bacana, é um livro quase infanto-juvenil. Eu diria que este aqui é um livro infanto-juvenil do Stephen King. Então, algumas ajudantes hoje no vídeo. Bom, continuando, nós temos aqui um conto do H.P. Lovecraft. Já fazia alguns anos que a gente não lia nada do Lovecraft no mês do horror. Este mês eu peguei um conto dele, pessoal, que não é muito comum de se encontrar em coletâneas de contos. Pelo menos as que foram publicadas aqui no Brasil até o momento. O conto se chama The Picture in the House. Eu peguei este conto aqui para ler, imaginando que fosse um dos contos de além-túmulo do H.P. Lovecraft. Eu prefiro os contos de além-túmulo dele aos contos de horror cósmico. Inclusive, eu acho que só eu prefiro esses contos, mas tá. Só que eu me enganei. Na verdade, assim, este é um conto sobre canibalismo. E a forma como ele vai criando essa história, gente, é um espetáculo. E lendo os comentários de vocês, né, que já conhecem bem aí a obra do Lovecraft, eu ainda, pessoal, me considero uma pessoa que está engatinhando na obra dele, tá? Eu devo ter lido uns 10 contos dele aí nos últimos anos para esses especiais de horror que eu faço em outubro. Mas ele escreveu muito mais do que isso, enfim. Vocês aí que são entendidos em Lovecraft, deixaram comentários para mim naquele vídeo me contando que este aqui é um conto bastante importante aí para, como é que vamos dizer, para mitologia, né, criado, sei lá, pelo Lovecraft. Porque aqui você tem uma explicação interessante a respeito de como certas criaturas, digamos assim, conseguem prolongar a própria vida. Neste conto, isso se dá através do consumo de carne humana. É um conto bem interessante e ele tem algo a ver com a queda da casa de Usher. Queda da Casa de Usher é um conto do Poe que tá bem famoso ultimamente por conta de uma série tenebrosa que foi feita na Netflix, gente, sério.
Se você gostou do conto do Paul, talvez você queira ler este continho aqui também. E eu encontrei em português, pessoal, com o título de A Estampa da Casa Maldita. Alguns de vocês nos comentários daquele vídeo também me deram um outro título, que parece que é mais comum de se encontrar também nessas coletâneas brasileiras, né, do Lovecraft, mas, gente, é outro conto aquele lá. Vejam direitinho o vídeo, leiam novamente aquele conto. Agora eu não vou me lembrar, pessoal. Aqui, achei. Um Sussurro nas Trevas. Pelo menos na coletânea que eu tenho aqui em casa, Um Sussurro nas Trevas não tem nada a ver com esse conto. Bom, depois a gente vê isso daí direitinho. Aos poucos a Chloe vai sumindo aqui atrás da pilha de livros, não é mesmo? Bem... Na sequência, eu peguei um thriller para ler. Já fazia muito tempo que eu não li um thriller policial. Peguei o Chestnut Man, né, que em português tem 2 títulos, né, em português de Portugal, salvo engano, ficou O Homem das Castanhas mesmo. É um livro que sai pelo selo Suma de Letras, mas é o Suma de Letras Portugal, tá, pessoal? Aqui no Brasil, este livro tem um outro título que não tem nada a ver com Chestnut Man, que é As Sombras de Outubro. E, gente, que livraço! Este é um daqueles vídeos que eu fiz com spoiler, então até determinada parte do vídeo você pode assistir tranquilamente. Caso seja uma história que te interesse, você pode parar o vídeo, ler o livro, voltar lá, o vídeo vai estar esperando por você pra gente comentar o desfecho, né, e alguns detalhes aqui da trama que você pode considerar como spoiler. Mas, gente, esse aqui é um baita livro, se você gosta da temática, dê uma olhadinha no As Sombras de Outubro. Existe uma série na Netflix também em 6 episódios sobre este livro, que é bem fiel ao livro, mas não substitui leitura como, né? Nenhum filme, nenhuma adaptação para seriado vai substituir, vocês já sabem, né? Se você vir a série, você vai saber meio que o desfecho aqui do livro, apesar de existirem algumas diferençazinhas. A série também é muito boa, mas eu recomendo fortemente a leitura do livro primeiro, hein, pessoal? Quem gosta de bons thrillers, ó, quem gosta de Nordic Noir, né? Tipo aqueles livros da trilogia Millennium, do Stieg Larsson. Gente, eu adoro aqueles livros. A trilogia escrita pelo Stieg Larsson mesmo. Aquelas continuações, pelo amor de Deus. Eu até tentei ler o 4º livro, hein? Vocês se lembram disso? Tem um vídeo perdido aqui no canal. Enfim, se você gosta desse tipo de história, não deixe passar As Sombras de Outubro. Na sequência, para não perdermos o costume, nós lemos um poema do Edgar Allan Poe dessa vez. E eu escolhi o Annabel Lee não só por ter recebido esta edição lindona da Juliana Fiorese. Pessoal, vocês fiquem de olho no Catarse da Juliana Fiorese, tá? Vira e mexe, ela lança aqui esses livros ilustrados por ela. Gente, isso aqui é uma das coisas mais lindas. Na postagem que eu fiz sobre este livro, sobre este poema no Instagram, eu fiz um videozinho folheando o livro da Ju para vocês. Tá a coisa mais linda. Ela colocou aqui no livro a tradução do Fernando Pessoa. E as ilustrações, eu não sei se vai dar para vocês verem detalhes aqui, mas corram lá no meu Instagram, procurem lá a postagem com a capa do livro. Vocês vão ver o videozinho que eu fiz. Que coisa mais linda. Enfim, este poema aqui do Poe, para você que já está aqui no canal há algum tempo, vocês devem se lembrar do meu vídeo sobre Lolita, do Nabokov. Nos primeiros minutos daquele livro, eu já comento com vocês o quão curioso foi o Humbert, né, o personagem principal daquele livro, contar uma história a respeito de sua infância, em que ele se apaixona por uma menina com quem ele tinha contato quando a família passava férias na praia, uma garota chamada Annabel Lee, só que a grafia do nome dessa Annabel Lee é diferente da Annabel Lee do Poe. Mas a história é basicamente a mesma. A menina também morre, ele perde este grande amor da infância e passa o resto da vida tentando encontrar novamente aquele amor. Essa é meio que a desculpa que ele usa, né, por gostar de garotinhas. Enfim, pessoal, aquele livro todo é, na verdade, um discurso, né, que ele está fazendo para se defender de um júri, não é mesmo? Precisa ler Lolita, pessoal. A gente tem aí umas reservas com relação aos temas e tudo mais, mas é um livraço. Muito bem escrito, tá? E é uma provocação tremenda. Você vai passar raiva lendo aquele livro. Existe uma frase no comecinho de Lolita que vai te fazer pensar, se você não pulou, se você não passou rapidamente por aquela passagem. Existe um momento em que ele vai dizer que Lolita não existiria não fosse Annabel Lee. Então você pode entender que a Lolita, né, a personagem do livro, né, não seria o objeto de obsessão, sei lá, chame como queira, daquele homem, não fosse aquele amor da infância que ele teve pela sua Annabel Lee, ou você pode entender que aquele livro, como um todo, não existiria, não fosse esse poema do Poe. É a partir deste mote que eu criei aquele vídeo, que está aqui no canal. Acho interessante que vocês deem uma olhada, caso vocês já tenham lido Lolita e não tenham feito essa conexão com este conto do Poe.
Aliás, poema do Poe. E também, se um dia você tiver interesse em ler Lolita, vale a pena dar uma olhadinha neste poema. Eu, se fosse, acho que eu cheguei a comentar isso com vocês no vídeo, se eu fosse editora de uma nova edição de Lolita, eu colocaria este conto aqui. Poema, Tatiana, poema. Eu colocaria este poema aqui como, sei lá, um textinho complementar ali naquele livro, junto a um bom texto de apoio também. Enfim, fica essa dicona aí para vocês e também fica a dica do trabalho impecável da Juliana Fiorese, pessoal. Se não conhecem ainda, conheçam. Vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo e vamos continuar. No mês de outubro, nós tivemos uma sexta-feira 13 e eu aproveitei para ler com vocês um conto do Emma James, né? Um autor que ainda não havia aparecido no nosso mês do horror. Emma James, pessoal, é um autor britânico de histórias de fantasmas que são deliciosas. São muito bem-humoradas e são histórias muito boas também, né? Essa história que eu li com vocês em um dos voluminhos que compõem este box. Só porque eu quero tirar agora aqui com vocês, eu não vou conseguir. Quer ver só? Enfim, vai ter link na descrição para onde vocês podem encontrar este box. Seria bom conseguir tirar o livro. Consegui, pessoal. Este conto especificamente que nós lemos aqui no mês do horror está aqui no volume Histórias de Fantasmas de um Antiquário. O conto se chama O Mezzotint. Mezzotint é um estilo de pintura. Né? Existe um quadro neste conto, é um quadro todo esquisito, é um quadro que se modifica. E aí você tem essas pessoas que trabalham, né, em museus, antiquários, enfim, envolvidas aí nessas avaliações de quadros. Né? Este é um quadro pintado por um artista não exatamente anônimo, mas ele era conhecido como um fazendeiro, fazia aqueles quadros apenas como um passatempo, e aquele quadro, né, específico acabou caindo nas mãos aí desses antiquários, não é mesmo? E a história é um barato, gente. Sério, vejam aquele vídeo, vocês vão gostar do conto. E eu tenho certeza de que vocês vão querer ler mais Emma James. Eu acho que foi a Cris Prates, do Leio Tudo Que Gosto, que deixou um comentário pra mim dizendo que ela gosta de ler o Emma James no Natal. Achei chique, né? Os vitorianos tinham esse hábito, né, de ler histórias de fantasmas, né, de contar histórias de fantasmas, na verdade, ao redor da fogueira na noite de Natal. Não é à toa que o conto de Natal do Dickens, provavelmente a história de mais conhecida, né, dos vitorianos, se passa na noite de Natal, não é mesmo? Esse ano também eu peguei finalmente um livro do Joe Hill para ler. Joe Hill é o filho do Stephen King. Dele eu já tinha lido, pessoal, uma HQ da qual eu não gostei nem um pouco, chamada Lock and Key. Eu acho que teve uma série na Netflix depois também sobre essa graphic novel aí. Mas, gente, aquela HQ foi péssima, só que eu pensei assim, poxa, eu quero dar uma chance aí pros romances do garoto, né? De repente ele é bom. E eu me lembro do Bruno do Navegando comentando alguns livros do Joe Hill também. E ele é muito fã do Stephen King, não é mesmo? Então, eu acabei deixando na wishlist. Os 2 livros do Joe Hill que eu tenho aqui em casa são presentes. E, gente, toda vez que eu leio um livro que vocês me deram a partir da wishlist e que não funciona pra mim, eu fico com o coração desse tamaninho. Eu sempre digo isso pra vocês, mas enfim. É uma pena. Eu adoraria ter adorado este livro, mas ele não funcionou pra mim. Então, se você gosta das resenhas negativas aqui deste canal, você pode dar uma olhadinha aqui na resenha deste livro. Este livro é um arremedo, gente. Ele não funcionou pra mim. Tentou-se muitas coisas aqui e algumas lendas do mundo do rock que vão resvalar aí no ocultismo e tudo mais, que são muito mais interessantes do que o que foi contado aqui, e simplesmente foram ignorados. Então eu conto algumas dessas histórias macabras, digamos assim, do mundo do rock naquele vídeo também. Então se você se interessa por este tema, talvez você queira ver o vídeo. Mas aqui, pessoal, você tem a história de um cara que coleciona uns objetos esquisitos que ele ganha de fãs. Esses objetos meio macabros mesmo, né? O único que eu me lembro agora de cabeça para contar para vocês é que ele tinha uma confissão de uma bruxa de Salem, por exemplo. E aí ele tem esse assistente que um belo dia entra no eBay e descobre lá o anúncio da venda de um fantasma. E por que não, né? Por que não comprar um fantasma, não é mesmo? Uma história que começa de um jeito até, sei lá, divertido, para dizer o mínimo, vai desembocando numa... Gente, sei lá, vejam o vídeo, a gente conversa melhor por lá e enfim. Temos aqui um grande desperdício de oportunidade de contar histórias macabras que envolvam o mundo do rock. Aí depois eu li um livro do qual eu gostei, mas ele não foi maravilhoso. E por algum motivo, a minha resenha, pessoal, ficou meio negativa demais. Eu atribuo isso ao fato de eu ter batido o livro na mesa.
Na verdade, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não imagina o estrondo que vai pegar ali com o microfone. Enfim, pessoal, peço desculpas. Eu estou falando do Historiador, da Elizabeth Kostova. Este livro aqui é um romanção enorme, delicioso, muito bem escrito. Para quem gosta de romance histórico, é um prato cheio, mas ele tem problemas. E os problemas realmente foram problemas que me irritaram. Porque, olha só, aqui você tem um desperdício imenso de uma boa ideia mal executada. Ele vai bem até determinado ponto. Ele não é um livro de se jogar fora, por exemplo. Quando eu digo que eu gostei, eu achei ele ok. Eu não achei maravilhoso nem péssimo. Ele tá assim, ó, uma linha reta. Isso também não é bom, né? Então, minha resenha ficou negativa, pero no mucho, tá? Isso que eu quero dizer pra vocês. E o desfecho do livro é realmente, a gente, desculpa, patético. Vejam lá o vídeo caso vocês queiram um spoiler aqui do historiador. Enfim, essa aqui é uma história que vai girar ao redor da figura de Vlad III. Mais de Vlad III do que de Drácula mesmo, do Bram Stoker. Como eu estava preparando aquele vídeo imenso de Drácula que vocês viram já, né? Se não viram ainda, vejam, o vídeo está imenso. Mas sem falsa modéstia, ficou muito bom, tá? E aquele vídeo também, pessoal, já vou pegar o Drácula aqui, é um vídeo que vai servir como degustação para o tipo de conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês no nosso clube de leitura que vai começar no ano que vem. Agora em novembro, fiquem de olho, já vou abrir aqui as inscrições para vocês. O site logo logo entra no ar, já vou trazer as novidades aqui para vocês. Mas o material base de cada um dos 12 livros que serão lidos ao longo de 2024 no clube, os nossos 12 livros para 2024, que já é tradição aqui no canal, vai continuar, tá, pessoal? Então, para você que quer ter uma ideia de como será o conteúdo base do clube, né, para cada um dos livros, veja lá aquele vídeo, mas saibam que o clube vai ter muito mais, tá? Aquele lá é só o conteúdo base mesmo, certo? Então, a gente conversou muito sobre Drácula de Bram Stoker naquele vídeo. Então, teve bastante contextualização, teve várias ligações com outros livros, outras formas de arte também. Enfim, a gente conversou muito sobre este livro naquele vídeo, vejam lá. E para quem tem interesse em fazer uma leitura conjunta de Drácula, no original, é a leitura atual do nosso Reading Club. O Reading Club é uma das recompensas para os apoiadores do canal, então deem uma olhadinha na minha página no Apoia-se. O Reading Club também vai continuar no ano que vem, normalzinho, tá? Nós vamos ter o nosso clube de leitura separado e o Reading Club, né, nossas leituras de originais em língua inglesa, vai continuar normalmente com os apoiadores. A gente escolhe sempre 4 livros ao longo do ano para fazer essas leituras atentas no original. A atual é Drácula, nós vamos até o fim do ano, tá? Salvo engano, o nosso último encontro, né, que vai ser a nossa live de encerramento, vai ser na véspera de Natal. Mentira, ó, dia 23 de dezembro. Mas é isso, esta é uma leitura que está em andamento. Se você não se importa, né, o conteúdo, semana a semana aí das semanas anteriores, já está disponível lá para vocês, tá? Mas tem um detalhe que eu gostaria de falar, pessoal, a respeito desta tradução aqui do Drácula, né? Mais pro final do vídeo eu comento com vocês que esta edição, apesar de muito bacana por conta da fortuna crítica, gente, sério, praticamente metade deste livrão aqui, ó, que sai pela Dark Side, é composta por textos de apoio e são todos excelentes. Só que o texto do Drácula mesmo, gente, tá bem problemático. Eu li para vocês um trechinho do capítulo 18, que é um capítulo bem importante de Drácula naquele vídeo. E eu não sei se vocês perceberam, mas durante aquele trecho, eu mesma estava corrigindo. Eu mesma estava revisando on the go o trecho. Então, aqui neste momento, eu vou ler com vocês exatamente como está aqui nesta edição. Você pode até pegar o seu livro, se você tem esta edição de capa amarela ou de capa preta, o miolo é igual. Então, vou dizer para você exatamente qual é a página e você vai acompanhar a leitura comigo. E você vai decidir se este livro precisa ou não de revisão. Vamos lá então, ó. Capítulo 18, página 278. O trecho que eu vou ler está num parágrafo que começa assim, ó: só podemos guiar por tradições e superstições, que inicialmente não parece muita coisa, sobretudo quando é assunto de vida ou morte, ou melhor, assunto além da questão de vida ou morte. Mas isso deve satisfazer, primeiro, porque é que tem ao alcance, e segundo, porque a tradição e superstição são grande valia neste caso, porque está separado aqui também, tá? A própria crença em vampiros não parece supersticiosa aos olhos do mundo, não mais para nós, infelizmente, pois sabemos que existem. Mas, um ano atrás, algum de nós aceita a possibilidade em pleno século XIX? Na era científica, cética e pragmática que vivemos? Mesmo com evidências diante de nossos narizes, custa acreditar.
Aceitamos isto. A crença nos vampiros, bem como limitações e meio de extermínio, por ora são mesmos fundamentos. Sabem que vampiro é conhecido em todos os lugares por onde o ser humano existe. Grécia e Roma antigas, Alemanha, França, Índia, Península da Malásia e China, em todos esses lugares distantes da gente. Seguiu o rastro de berserkers islandeses, diabólicos hunos, eslavos, saxões e magiares. Tem, a partir desses registros, tudo o que precisa para saber como derrotar ele e que nossas malfadadas experiências comprovam tais crenças. Já tá bom para vocês? Eu vou continuar, tá? O vampiro vive eternamente e não sucumbe à mera passagem do tempo, prospera com sangue de vivos. Vimos também que pode rejuvenescer e que suas faculdades vitais fortalecem quando encontra um pabulum especial em abundância. Contudo, sem a dieta não consegue viver porque não come como vivos. Até mesmo o amigo Jonathan, que mora com ele semanas a fio, nunca vê onde comer. Jonathan também descobre que ele não projeta sombra e não tem reflexo no espelho. Tem nas mãos a força de muitos homens, novamente como testemunha Jonathan quando fecha a porta diante dos lobos e também ajudado por ele quando desce da diligência. Eu vou parar. Notem também que onde eu não fiz pausa é porque não tem vírgula. Gente, a continuação disso aqui é uma ladeira abaixo tão grande que... Então vocês vão me desculpar, mas na minha opinião este livro sim carece de revisão. Volto a dizer o que eu disse naquele vídeo, é uma edição excelente para quem gosta de textos de apoio, mas o grosso do texto, eu li trechinhos também de outras edições que eu tinha aqui em casa, pedi a vocês que deixassem os mesmos trechos também nas edições diferentes que vocês tivessem em casa também, o pessoal fez isso, foi muito bacana, então deem uma olhada nos comentários também para escolher a melhor tradução na sua opinião, tá certo? E se você quiser ler no original, leia com a gente no Reading Club. Para isso, cheque nossa página no Apoia-se, hein? Pois muito bem, a última resenha que nós tivemos aqui neste mês foi O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Gente, mais um livro que eu posso dizer para vocês que não funcionou para mim, mas assim, é um livro que não funciona para ninguém, porque ele envelheceu muito mal, tá? Alguns de vocês me disseram que se divertiram com esta leitura, e eu fiquei, cara, como assim? Como é possível se divertir com o Castelo de Otranto? Só se você estiver lendo junto com um grupo de amigos e todo mundo estiver, sei lá, fazendo galhofa com os dramalhões aqui contidos neste livro. Agora, se você fizer uma leitura séria, conforme o autor esperava, lá na segunda metade do século XVIII, talvez o livro também não funcione para você. De qualquer forma, eu gostei bastante de ter feito aquele vídeo. Para tirar o amargor ali do historiador, que foi um livro que funcionou mais ou menos para mim, e mesmo assim eu pareci bastante amarga no vídeo, eu tentei colocar uma certa leveza aqui na nossa resenha do Castelo de Otranto. Então podem ver, de repente vocês até se divertem com aquele vídeo. A intenção foi essa, pelo menos, tá? Mas muitos de vocês que também leram este livro tiveram uma opinião muito parecida comigo, como por exemplo, a Bá dos livros e filmes da Bá. Gente, sério, vou repetir o que eu digo no vídeo. É um livro interessante de se ter aí no seu repertório, já que você gosta também de histórias de horror, mistério e morte, como é o meu caso. Ó, eu tenho esse especial aqui no canal desde, sei lá, 2012. Então, para quem gosta de literatura gótica, saiba que este aqui foi o primeirão. Pelo menos ele foi registrado como o primeirão, tá? Tô brincando, pessoal. É simplesmente um livro que não funcionou bem. Eu até digo isso no vídeo também. Sabe quando você vê um filme, sei lá, dos anos 70, 80, e aqueles efeitos especiais, você fica até meio que se escondendo no sofá? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer quando você ler O Castelo de Otranto. Leia você também. E é isso, pessoal. Além dos livros e contos resenhados ao longo do mês, eu também fiz o vídeo de quadrinhos, mangás, filmes e séries. E aquele vídeo, pessoal, vocês notaram que ele tá meio que sem edição? É porque é a segunda vez aí nos últimos meses em que eu me proponho a gravar aquele vídeo e de repente eu percebo que o som não foi gravado. Dessa vez eu não conectei direito aqui o meu microfone à câmera e aí ele não captou som, de modo que eu precisei regravar. E aí eu regravei naquelas, né, de não editar ou editar o mínimo possível para conseguir colocar o vídeo no canal. Ele até saiu um pouquinho mais tarde, não sei se vocês se lembram. Geralmente os vídeos saem às 10 da manhã, esse deve ter saído por volta das 2 da tarde. Agora vocês sabem o motivo, não é mesmo? Mas é isso. Quadrinhos e mangás de terror, para variar, teve Junji Ito, teve uma HQ sobre Drácula do Esteban Maroto também, que eu achei bem interessante, que tem mais a ver com o Drácula histórico, né? O Vlad III também. Como vocês podem ver, eu tomei uma surra de Drácula neste fim de ano, não é mesmo?
E depois a gente conversou, como de costume, também sobre filmes e séries. Mas é isso. Em termos de filmes e séries, pessoal, neste mês de outubro a gente deu uma mesclada por aqui, tá? Não assistiu só coisa de terror, não. Então o vídeo ficou meio variado. Mas é isso então, pessoal. Encerramos oficialmente o mês do horror de 2023. No ano que vem eu volto com mais contos de horror, mistério e morte, mais Poe, mais Lovecraft, mais M.R. James também, por que não? E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.